Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Provérbios na Prática. E o nosso Provérbios de hoje é o 19:20, que diz assim: Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Mas antes de entrarmos no nosso Provérbio de hoje, eu quero te convidar para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar, porque isso é muito importante para a gente. Isso também faz com que a plataforma entenda que este conteúdo tem valor e entregue para mais pessoas. O Provérbios 1:7 ele diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu imagino que todos nós gostaríamos de ser sábios. Puxa, quanta coisa seria facilitada na nossa vida se nós tivéssemos sabedoria para lidar com todas as situações. Não é verdade? Se fizermos uma análise da nossa vida, quantas vezes faltou sabedoria para tomar decisões, sabedoria para falar, sabedoria para ouvir? Por isso, a sabedoria é um tema central no livro de Provérbios. É um livro que traz a ideia de você ter a sabedoria prática para as questões diárias. Então, Provérbios 1:7 ele diz: O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Só que é o princípio. Existe ainda um caminho para que você possa firmar essa sabedoria. E o Provérbios de hoje, ele traz um novo passo, um novo princípio para se buscar sabedoria. E ele começa: ouça conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Então, ele inicia: ouça conselhos e esteja pronto para aprender. Primeira coisa, a valorização do conselho e humildade. Biblicamente, esse provérbio encoraja, de fato, nós sermos humildes, porque ouça conselhos e esteja pronto para aprender. Isso parte de alguém que precisa ter humildade suficiente para entender que ele não sabe tudo. Agora, queridos, parece óbvio, mas não é. Na maioria das vezes, nós queremos ter razão. Nós queremos ser aquele que sabe tudo. Nós queremos ter respostas para todas as questões. E nós somos acostumados a fazer isso na roda de amigos, entre uma reunião familiar. Nós queremos dar a opinião e achamos que a nossa opinião é sabedoria, quando na realidade muitas vezes não é. Quem tem mais sabedoria é quem ouve mais e está aberto a aprender, não quem fala mais. Na realidade, quem fala muito acaba falando besteiras. A grande sabedoria está em ouvir e estar pronto para aprender. Nós somos acostumados a dar nossa opinião e por isso nós achamos que estamos certos. E quando nós estamos de frente para grandes desafios, nós queremos agir da mesma forma, achando que a minha opinião é a resposta certeira para o meu problema, quando na maioria das vezes não é. Para você ter uma resposta certa para um problema, você precisa ouvir. Primeiro, ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está onde? Nas Escrituras Sagradas. Deus falando conosco, nos mostrando o caminho, nos orientando. E depois, estar pronto para aprender. Aprender com as Escrituras. Aprender com quem já passou por aquilo que você está passando hoje. Aprender com pessoas que estão dispostas a nos ensinar. Muitas vezes nós falhamos, queridos, e não prosperamos por causa disso, porque não temos a humildade e não valorizamos bons conselhos. Nós não sabemos tudo, mas temos toda a oportunidade para aprender a cada novo dia. Mas o Provérbios não para por aí. Ele nos traz que aqui a prontidão para aprender gera crescimento pessoal. Esteja pronto para aprender, ouça, assim um dia você será sábio. A disposição para aprender ela é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual. Ninguém vai crescer espiritualmente se não aprender, se não ouvir das Escrituras. Não tem como, queridos. Não tem como eu ser uma ilha e imaginar que ali eu vou crescer espiritualmente, porque não vai.
Para crescer espiritualmente eu preciso de conhecimento. E esse conhecimento foi deixado por Deus nas Escrituras. Crescimento pessoal. Ele depende do meu crescimento espiritual. Para que eu possa crescer espiritualmente bem, prosperar de fato em todas as áreas, espiritualmente eu preciso estar bem. E aí meu crescimento pessoal vai ser reflexo desse crescimento espiritual. Agora, as Escrituras, João, nos ensinam a crescer de forma pessoal? Ensina, queridos. As Escrituras são práticas para você aplicar em qualquer área da sua vida. As Escrituras têm as respostas para a sua vida familiar, educação dos seus filhos, no seu casamento, na sua profissão, na sua vida financeira. Ela tem um caminho, ela tem as respostas. Porém, se eu não estiver apto para ouvir, se eu não estiver pronto para aprender, eu nunca vou ser sábio. Eu não vou conseguir sabedoria. Sendo apto para aprender, estando apto para aprender, ouvindo os conselhos, o Provérbios diz: um dia você será sábio. Imagina se você negar as Escrituras. Se você não escutar, se você não estiver pronto para aprender. Se escutando, já tem um processo aí de um dia se tornar sábio, sem escutar, querido, é impossível. E aí você fica sofrendo, não tem crescimento nem espiritual, nem pessoal. Mas Deus nos deu todas as coordenadas, todos os caminhos, nos orienta através das Escrituras para que nós possamos ter esse crescimento. Agora, depende de cada um de nós entender esse provérbio, entender que nós não sabemos tudo e, com humildade, nos colocarmos na posição de quem precisa aprender. E em todo tempo, em toda fase da nossa vida, nós precisamos aprender. Não é porque você tem mais idade, não é porque você estudou mais que você tem mais sabedoria. Porque eu mesmo estudei muito em muitos assuntos que eu não ganhei sabedoria. Porque estudava, mas não estava pronto para aprender. Estudava, mas não ouvia conselhos. E o que adiantou? Nada. Foi só quando a chave mudou, quando eu entendi esse provérbio, que eu falei assim: olha, não é questão de conhecimento, é questão de humildade, é questão de se colocar no papel de aluno e humildemente aprender com quem sabe mais. E aí, queridos, a chave mudou, as coisas começaram a andar, tudo começou a ficar mais fácil. E pode ficar na sua vida também. Porque muitos aspectos da nossa vida, ele acaba se complicando por falta dessa humildade de ouvir e estar pronto para aprender. Mas ele traz um outro ponto, que a sabedoria é um processo contínuo. Este provérbio, ele traz que a sabedoria não é um ponto final, mas é uma jornada de crescimento por toda a vida. Por isso ele diz: ouça conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Mas quando você se tornar sábio em um assunto, ainda existem outros tantos assuntos para se aprender. Por isso nós temos sempre, sempre, sempre estar na condição de aluno, daquele que aprende, daquele que está disposto a aprender, daquele que está disposto a ouvir. Sabedoria não é um ponto final, eu cheguei aqui, agora eu sou sábio. Não é, queridos. Muito pelo contrário. A real sabedoria está em reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pontos falhos, entender que eu não sei tudo. E talvez nesse dia você vai ser sábio. Quando você entender que, de fato, você não sabe tudo. Aliás, nós não sabemos nada. Sempre existe algo novo para aprender. Então, talvez esse dia, ser sábio, é quando você compreender isso de fato no seu coração e entender que você precisa estar pronto para aprender o tempo todo. Eu posso dizer aqui, isso palavras minhas, que talvez esse seja o suprassumo da sabedoria de um homem. Entender que ele precisa ser humilde o suficiente para aprender todo dia. Quantas coisas nós podemos aprender com os nossos filhos? Quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais? Quantas coisas aprendemos com os nossos amigos? E quantas coisas nós aprendemos com as Escrituras?
Muitas vezes eu leio um versículo hoje e aprendo algo novo. Amanhã eu leio o mesmo versículo e aprendo algo novo. E daqui a um mês eu leio o mesmo versículo e aprendo algo diferente. As Escrituras têm uma sabedoria que não termina, queridos, não tem fim. E se você estiver disposto a ouvir, estiver pronto a aprender, talvez um dia você alcance a sabedoria, assim como eu também desejo alcançar, de ter tanta humildade no coração que eu aprendo a cada novo dia, sempre aprendendo coisas novas, sempre tendo a vida transformada, a vida mudada a cada novo dia. E para terminar, o Provérbios traz o impacto que isso pode trazer nas nossas relações. Quanto mais você estiver disposto a aprender, mais você vai encontrar pessoas dispostas a te ensinar. Muitas vezes nós passamos por sérias situações na vida, porque nós não estamos dispostos a aprender. E quando nós não estamos dispostos a aprender, isso revela o nosso orgulho. E quando você é orgulhoso, você afasta pessoas dispostas a te ensinar. Então pare e pense em que áreas da sua vida você precisa aprender mais para que ela possa ser transformada, para que ela possa ser mudada. Busque ser humilde nessas áreas e você vai perceber como pessoas dispostas a te ensinar vão se aproximar de você e te ajudar. Mas tenha em mente uma coisa: sempre que alguém se aproximar de você para te ajudar, analise se essa pessoa tem os mesmos princípios e valores que você, para que você não se engane num bom conselho em relação a uma opinião, que por muitas vezes é uma opinião própria, sem fundamento e sem base nenhuma. Mas o bom conselho, ele tem que ter os mesmos princípios e valores que você. Os bons conselhos são de pessoas que vivem as escrituras na prática, que têm um coração humilde para aprender, porque você só vai ser um bom conselheiro se você for um bom ouvinte, se você estiver pronto para aprender. Então, se a pessoa é um arrogante, não busque conselhos dela não, porque não vai sair nada de bom. Mas se for humilde e disposto a aprender, se tiver os mesmos valores e princípios que você, se ele tiver pautado nas escrituras, descanse, aprenda, escute e prospere a cada novo dia. Mas nunca se esqueça que o seu maior conselheiro é o próprio Deus, e ele deixou um livro maravilhoso para você meditar todos os dias, para você ouvir os conselhos nele contido, estando sempre pronto a aprender, que são as Escrituras. Que Deus te fortaleça, que você tenha muita prosperidade, saúde, sabedoria, para que aprenda cada novo dia um princípio novo com as Escrituras. Um grande abraço, queridos. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais um Provérbios na Prática.